Fala, rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Se você é uma das pessoas que já tem esse desejo no seu coração de investir no mercado americano, o mercado mais sólido, mais rentável do mundo, que você realmente tem um compromisso, você quer alcançar a sua liberdade financeira e você não conseguiu, porque a sua primeira coisa que você fala, eu não sei absolutamente nada, me ajuda de alguma maneira, eu estou aqui para te ajudar, eu quero explicar para vocês nesse vídeo super rápido, alguns conceitos super básicos, para você começar a entender e você sair dessa eu não sei nada e agora você sabe uma coisa, porque eu vou te ensinar uma coisa que você precisa saber. Duas coisas bem básicas, mas que vão fazer toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza, vão te ajudar a conquistar a sua liberdade financeira. A gente vai falar sobre contas de investimento, como abrir uma conta de investimento, que tipo de conta abrir, quais são os tipos de condições disponíveis para você. Vamos lá para o vídeo ficar do jeito que vocês querem, direto e reto, com a informação que você precisa. Bom, basicamente, você precisa de uma conta numa corretora porque você precisa de algum elo de ligação entre você e as bolsas de valores, onde os estoques, os ETFs, os REITs, os ativos são negociados. Então você precisa abrir uma conta, um brokerage account, um tipo de conta, qualquer tipo de conta, que eu vou explicar os tipos de contas para você conseguir abrir a conta. Como é que você faz isso? Primeiro, o processo de abertura de conta. Deixa eu falar para você o seguinte, se você mora aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que você precisa saber, e você não tem um social, você pode sim abrir uma conta de investimento com o Tax ID. Não tem restrição legal. Para fins legais, você é um residente fiscal aqui, você paga a taxa aqui, então você não tem o menor problema em abrir uma conta. Não é jeitinho, não é um macete, não é nada. É simplesmente do jeito que é estruturado o mercado americano, que é atrair o máximo de capital possível para que o mercado continue crescendo, continue florescendo. Então não tem restrição legal nenhuma de você abrir uma conta com o Tax ID. Deixa eu falar para você, se você tem o Social Security, você não tem nenhum. A explicação que eu vou dar aqui realmente não é para você. Se você tem um Social Security, você escolhe o brokerage, a corretora da sua preferência. Eu vou falar para vocês o que eu gosto, o que eu acho que são boas opções. Primeiro, eu vou dizer para vocês o seguinte: o que eu uso é o Charles Schwab, vou deixar o link aqui, é um dos mais tradicionais. Tastyworks é uma outra boa corretora que você pode usar dentro da nossa comunidade. Eu sempre falo o seguinte, no caso do Schwab, o que eu falo aqui, se você abrir uma conta no Schwab e você está dentro do clube do investimento, e você tiver uma pergunta sobre o software, sobre a plataforma do Schwab, eu posso possivelmente te ajudar a responder, porque eu uso o Schwab há muitos e muitos anos, então para mim eu estou familiarizado com isso. Se você abrir Tastyworks, por exemplo, que é uma outra excelente opção, vai ter gente lá dentro do clube do investimento que pode te ajudar. Se você abrir a TD Ameritrade, é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado e um pouco mais burocrático para você abrir com Tax ID e não oferece uma das coisas que eu acho que é uma das maiores vantagens que você tem hoje em dia como investidor é que você pode comprar ações fracionadas, ou seja, se você está olhando um estoque de 100, 200, 300 dólares e você quer comprar só o valor e capital de cash que você tem, você pode comprar a partir de 5 dólares no Schwab, por exemplo. É um feature que eles chamam de slices, é uma coisa excelente. Vanguard, Fidelity, E-Trade, são todas boas opções também. Você também tem os app-based como Robinhood e Toro, são outras opções que você pode. Mais uma vez, eu acho que a melhor opção para você seria entre Schwab, Tastyworks, Fidelity, você vai estar em boas mãos. Então, como é que é o processo? Deixa eu explicar para você agora que não tem social, você tem um Tax ID. Você tem que entender o seguinte, para a maioria dessas companhias, o conceito de um indivíduo ter um Tax ID já é uma coisa um pouco estranha para eles, não estão acostumados com isso. Obviamente que as empresas maiores, elas entendem isso. Então, eu posso dizer para vocês, no Schwab, por exemplo, existe um jeito muito simples de você abrir a conta sem nenhum tipo de burocracia. É quando você entra em contato com eles e você pede um formulário, você faz por papel, você não faz no computador. E qual é a razão disso? Alguém dentro do Schwab me explicou. Eu liguei para tentar ajudar uma pessoa, estava tentando abrir com o Tax ID, ela botava o número do Tax ID, e como possivelmente você sabe, o Tax ID começa com o número 9. E o Social Security ele começa de 1 a 8, 0 a 8, se eu não me engano. Então, o 9 eles não reconhecem, o computador não deixa você fazer. Não é que tenha restrição legal para você fazer com o Tax ID, é que ele não está preparado para receber nenhum número que comece com 9. Então, eu entrei em contato com eles, e a pessoa me falou o seguinte, olha, a primeira pessoa que eu falei nem sabia que era um Tax ID, e de novo, imagina você brasileiro, você sabe que você consegue tirar uma identidade, uma carteira de motorista, um CPF lá no Brasil, que são os documentos que você espera que qualquer cidadão consiga. Para eles aqui, eles assumem que todo mundo tem um Tax ID. Então, um Social Security. Então, quando eu liguei falando do caso dessa pessoa lá do clube que eu queria ajudar,
A primeira pessoa que eu falei não sabia nem que era um tax ID, teve que chamar outra pessoa para procurar e olhar o live e falou assim, realmente não tem problema. Só que, falei, olha, mas ela está tentando abrir online, não está conseguindo. Foi aí que eles descobriram que você bota o 9 na frente não funciona. Então, o que ele me sugeriu foi que você fizesse a conta com papel. Você escreve, põe seus dados, põe seu tax ID, põe tudo bonitinho, e às vezes eles podem pedir que você comprove com... Você tem que mandar algum tipo de documento de identidade, possivelmente seu passaporte. Eu conheço várias pessoas dentro da nossa comunidade que fizeram exatamente isso, mandaram o passaporte, com alguns dias eles confirmaram, devolveram o seu documento, eles não vão ficar com o seu documento. Ninguém segura o passaporte de ninguém, porque tem outras implicações legais, ninguém quer esse problema para vocês. Então, no Shop você consegue fazer isso. Tastyworks e as outras você também consegue. Você só tem que entender o seguinte, uma corretora não está te fazendo nenhum favor. Eles querem que você abra conta com eles querem te ter como cliente. Então, se você entrar em contato com o Customer Success, se tiver alguma pergunta, ou se você estiver dentro do clube de investimento, vai ter gente sempre para te ajudar a abrir sua conta. Depois que você passou desse real de abrir a conta, que tipo de conta que você deve abrir? Então, eu vou falar para vocês rapidinho o processo e que tipo de conta que você pode abrir, quais são as suas opções. Independente de você ter Tax ID ou Social Security. Você tem basicamente 3 grandes opções, são as mais comuns. A primeira é essa que eu vou escrever aqui, Brokerage Account. Um Brokerage Account nada mais é do que uma conta de investimento simples, é a conta mais simples de investimento que tem. E ela funciona, depois que você abriu sua conta de brokerage, depois que você colocar capital, dinheiro dentro dela, e é um processo também super simples que você pode linkar a sua conta bancária, a sua conta de savings, a sua poupança, com uma conta, com sua conta no Schwab, no TD, onde você escolher. E o que você faz? Você passa capital para você, passa dinheiro para lá e você não tem obrigação nenhuma de passar a quantidade. Você pode abrir com qualquer valor, com $5, com 50, com 5 mil, com 50 mil, com 150 mil, com $500 mil. Não tem limite de valor que você pode colocar lá. E você colocando esse dinheiro lá não quer dizer que você está investindo em absolutamente nada. Você colocou o dinheiro lá, o dinheiro está parado, como se ele tivesse parado numa conta poupança ou quando ele tivesse parado numa conta corrente. Você só vai investir quando você escolher investir. Agora eu quero começar a investir no estoque da Apple, vou comprar estoque da Microsoft. E você vai comprar isso proporcionalmente. Essa conta é basicamente isso, você coloca capital, você compra o estoque lá dentro e você vai pagar a taxa referente. Como é que você paga a taxa? Existe um FII bem pequenininho para você. As transações geralmente não tem FII, não tem custo. Para estoques, tem várias características, mas geralmente não tem um custo muito alto para você comprar e vender estoque, ETF. Mas o que acontece é o seguinte, quando você vende, você comprou um estoque, vamos supor um exemplo para ficar bem simples para vocês entenderem, vamos supor que você comprou 10 shares da Apple por $145. E depois você vendeu eventualmente por 155, você ganhou $10 por share. Esse valor que você vendeu, esse lucro que você teve de $10, nesse valor você paga a taxa, como você pagaria a taxa para qualquer outra coisa aqui. Isso é o que a gente chama aqui de um taxable event. É um evento que faz com que você tenha que pagar a taxa do seu lucro. E quando você vai pagar de taxa, vai depender do seu tax bracket. Você mora aqui, você sabe que as pessoas pagam taxas em valores diferentes, que depende de características pessoais, se você tem filho, se você é casado, tem um monte de variáveis para isso. Então, você comprou o estoque, você não paga taxa nenhuma, você só comprou o estoque, você vai pagar o preço do estoque. E se você eventualmente vender, se você segurar por anos e anos e anos, você não tem que se preocupar tanto com isso, que isso é uma coisa bem lá para frente. E se você segurar esse estoque, você vender esse estoque por menos de um ano, você vai pagar uma taxa um pouco mais alta do que alguém segurasse por mais de um ano. Então, de novo, abrir um brokerage account para qualquer pessoa, não importa que do seu status, abriu, você já está apto a começar a investir, comprar estoque, vender estoque, não tem o menor problema, não tem limite de valor, você pode abrir limite de qualquer valor, e você já está apto para começar a fazer isso. Existem 2 outras opções. Uma é conhecida como Traditional IRA, esse que vocês estão vendo aí na tela, e o Traditional IRA é uma conta que é sponsor pelo governo. Ela tecnicamente, ela é muito parecida com o Brokerage Account, no sentido que a conta está lá, está aberta, você coloca o valor lá, e essa conta não está gerando nada para você. Você vai escolher se você quer comprar estoque, se você quer comprar ETF, se você quer comprar REITs, se quer comprar um pouquinho de cada. Você que vai compor. Então, enquanto você transferir o seu dinheiro da sua conta do corrente, sua conta poupança, para a sua conta de investimento, seja um brokerage account ou um IRA, nada aconteceu. Só vai acontecer quando você começar a investir. Mas que começa a conta, o Traditional IRA difere do brokerage account. Essa conta tem um limite. Ela é sponsor pelo governo, eles te dão um benefício de taxa, porque é interesse do governo que você tenha
sucesso com essa conta e não dependa tanto deles para o Social Security lá na frente, quando você se aposentar, se você for se aposentar aqui. Quais são esses limites? Quais são as restrições que você tem? Os benefícios, que são os pros e os cons. Na verdade, não tem nada contra, mas o pro é que você não precisa pagar taxa. Eu já explico como é que funcionam as taxas para um traditional array. Mas você tem um limite. Do mesmo jeito que no brokerage account você pode botar o valor que você quiser, nessa, infelizmente, você não pode. Você tem um limite hoje, baseado na legislação atual. Se você tem até 51 anos, você só pode colocar 6.500, é o teto máximo. Você não pode passar disso. Então tem muita gente que já fala assim, mas poxa, eu tenho 7, 8, 12, 15, 20, 25, então eu não posso investir? Pode, você só pode se entender o seguinte: o máximo que você pode colocar nessa conta são 6.500, dependendo de quanto você ganha. Existe uma restrição para quem ganha mais de 144 mil dólares. Então, conforme o seu salário passa de 144, você pode contribuir menos e menos e menos. Não é um caso muito comum na nossa comunidade. Mas se for o seu caso, você vai saber que o seu limite vai ser menor do que 6.500. Então, o que vai acontecer? Você depois, você abre a conta, você pode botar no máximo 6.000, mas se você fala assim, poxa, mas eu tenho 20, você pode botar seus 6.500 ali e botar os seus 13.500 no seu brokerage account. Você pode ter as duas contas, não tem o menor problema, você pode inclusive abrir as duas com o mesmo broker, com o mesmo corretor. Eu tenho um brokerage account, eu tenho um IRA account, eu tenho um Roth IRA account, eu tenho 2 tipos de brokerage account, eu tenho para mim, para minha esposa, para mim e para meus filhos. Você pode fazer do jeito que você quiser, como você faria múltiplas contas correntes, múltiplas contas de poupança. Então você não tem o menor problema, não tem a menor burocracia, super simples de você fazer. Então tá, a gente já sabe que o teto são 6.500 dólares. E qual é a vantagem? A vantagem é que você não precisa pagar taxa nesse sentido. Deixa eu dar um exemplo bem prático para você entender como é que as taxas funcionam. Se você escolhe o Traditional IRA, essa é uma conta que a gente chama em inglês de Tax Deferred, ele é Tax Deferred Now, para o ano corrente. Como é que isso funciona? Vamos supor que você tem um salário de 100 mil dólares. Então você ganhou 100 mil, você tem que declarar 100 mil dólares no ano de 2022, por exemplo, no ano passado. Você pode, se você contribuiu para o seu Traditional Array com 6.500 dólares, você pode simplesmente falar para o seu contador, não, eu tenho 100 mil, eu tenho que pagar 100 mil, só que eu contribuí com 6.500 para o meu Traditional Array, então pode deduzir e cai para 93.500. É um ótimo deal, porque você está ganhando, nesse sentido, você está ganhando dinheiro 2 vezes. Você está ganhando, eventualmente, com o rendimento das suas aplicações, nos seus estoques, nos seus ETFs, nos seus REITs, no que seja, no commodity que você quiser fazer, e você não tem que pagar taxa por isso. Então, esse dinheiro não é taxado na fonte no momento. E tem uma outra coisa que você pode fazer, isso vale tanto para o Traditional Array como para o Brokerage Account e como que eu vou ensinar a próxima, que é o Roth IRA. O que é? Você pode reinvestir alguns dos dividendos que você recebe. Eu não sei o que é dividendo. Eu explico para você rapidinho. Dividendo nada mais é do que um tipo de pagamento que você recebe por ser dono de um tipo de ativo. Então, por exemplo, se você tem um estoque que paga dividendo, ou um ETF que paga dividendo, ou um REIT que paga dividendo, esse dividendo é um lucro que você está tendo nesse investimento. Então, teoricamente, você teria que pagar taxa se você recebesse isso em cash. Como assim? Vou dar um exemplo aqui bem genérico, não é fácil de você encontrar, mas existe. Geralmente não são os melhores investimentos. Pode parecer que é, mas vamos supor que você tenha um REIT, por exemplo, que é um tipo de ETF que ele é dedicado a real estate, a prédios comerciais, a residenciais, essas coisas todas. E muitos deles pagam o dividendo, esse retorno que você tem mensal. Vamos supor que você tivesse um de 12% ao ano, só para ficar redondo. Quer dizer o seguinte, esses 12% quer dizer que você vai ganhar 1% a cada mês. E toda vez que você recebe, você vai ter que pagar taxa desse valor, uma taxazinha pequenininha. Como você pode fazer para não pagar taxa nisso? Você pode reinvestir. Ou seja, em vez de você receber isso em espécie, em cash, você deixa esse dinheiro para recomprar o mesmo ativo. Você fica recomprando. Então, por exemplo, se você tem 100 shares a 12%, 120 dólares, foi o que você pagou. Se você pagou 100, você recebe 120 dólares. O que vai acontecendo com os seus shares? Aos poucos, você vai ter, em vez de 100, no primeiro mês você teria 100.01. No segundo mês, 100.02. E o número de shares, a quantidade de ações que você tem, que isso quer dizer o número de shares, a quantidade vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso faz com que você tenha juros compostos e a sua conta vai crescendo periodicamente. Bem básico, bem simples de entender. Isso funciona tanto para um Roth IRA, como Traditional IRA, como para um brokerage account. Você pode fazer em todas as se você estiver reinvestindo dividendo. Então, assim que funciona. O Traditional IRA, você
o tax é deferred now. Você pode deduzir das suas taxas right now, esse ano, no ano que você estiver fazendo, que você começou essa conta. E um Roth IRA, esse é outro tipo. O Roth IRA, ele tem a mesma estrutura, as mesmas restrições, $6.500. Só que o benefício de taxa, ele é para o futuro. Ou seja, vamos supor, mesmo exemplo, você recebe $100.000, que é o seu tax burden, você tem que pagar a taxa baseada em $100.000. Você botou o seu 6.500 no Roth IRA, você ainda vai pagar suas taxas de 100 mil completo. Você não vai deduzir os seus 1.500. Mas, quando você escolher começar a retirar esse benefício, que baseado na legislação de hoje, obviamente isso pode mudar, estou falando isso baseado para vocês no começo de 2023, que são 59 anos de idade, 6 meses, não sei porque eles fazem 59, 6 meses. Quando você tirar esse benefício, tirar esse dinheiro, você não precisa pagar taxa nenhuma do que você ganhou, do que está ali dentro, o dinheiro é todo seu, tax free. Então é muito comum, eu, por exemplo, eu tenho um Roth IRA, eu prefiro ter um Roth IRA para minha aposentadoria, para minha esposa, para minha filha que já trabalha, minha mais velha, todos nós temos Roth IRA, porque o benefício de taxa é lá na frente, no futuro. Outras características, esse dinheiro é seu, você pode tirar esse dinheiro se você precisar, mas o que o governo quer é que você mantenha esse dinheiro nesse período, por isso tem essa restrição, que você só pode tirar com esse benefício de taxa lá na frente. Existem algumas exceções, se você precisar tirar antes, sem nenhum tipo de exceção, você vai pagar taxa, você vai pagar um fee, você vai pagar eles vão fazer de um máximo para que você não tire esse dinheiro de lá. Mas se você tiver algum tipo de emergência médica ou se você for comprar uma casa, existem algumas restrições, aliás, alguns benefícios e você pode tirar. Então vamos só recapitular o que a gente aprendeu até aqui. Olha lá. Você aprendeu que você pode abrir uma conta com o Tax ID sem o menor problema, ou com seu social, se você tiver social. Você aprendeu que Charles Schwab, Tastyworks, Vanguard, Fidelity são as melhores opções. Existem outros, existe Trade, existem outras opções, mas são as melhores opções que vão conseguir abrir essa conta para você. Com o seu Tax ID, se for o seu caso. Você aprendeu que você pode, na maioria delas, você pode abrir a conta e comprar estoques fracionados. É uma super vantagem, uma super vantagem. Você aprendeu que você não precisa... O dinheiro que vai para lá vai estar linkado, você pode linkar com a sua conta bancária. Esse dinheiro que está para lá, você só começa a investir o dia que você quiser investir, que o dinheiro não está rendendo nada, você não tem compromisso com nada. Se você botou 10 mil, depois você precisou tirar 8, desde que você não tenha investido, você pode tirar. Você aprendeu que existem basicamente 3 tipos de contas. Tem o brokerage account, que é uma conta de investimento comum, não tem restrição de valor, você pode botar qualquer valor que você quiser e da mesma forma, você só começa a investir quando você escolhe investir. E com essa conta você pode comprar ETFs, REITs, estoques, opções, futuros, commodities, você tem um monte de opções dentro desses brokerage accounts, e você aprendeu que existem 2 contas dedicadas para a sua aposentadoria, se você realmente tiver um plano de longo prazo de aposentadoria que tem benefícios de taxa chamados Traditional Array, Roth Array, pronto. Você já não é uma pessoa que não sabe nada, você já sabe alguma coisa, está começando a se preparar a ser um investidor sofisticado, uma investidora sofisticada, e você pode sim, a partir dessas informações que eu estou dividindo com vocês, conquistar sua liberdade financeira investindo nesse mercado maravilhoso. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, onde a gente tem cursos, tem interação diária, a gente fala sobre estoque, sobre o mercado todo dia, a gente faz trade, a gente faz day trade, swing trade, opções que você imaginar, a comunidade mais completa de investidores e trades aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, eu vejo vocês de novo na próxima.